Já? Olá, sejam todas muito bem-vindas aqui pro Elas Talk, gente, aqui do Grupo Calas. Tô com uma mulherada muito poderosa, que a gente tá conversando bastante, e hoje a nossa intenção é a colaboração. É falar um pouquinho mais sobre o universo feminino, falar sobre família, sobre fé, sobre saúde, como a gente consegue realmente, né, lidar com todas as questões, trabalho, vida pessoal, e como a gente tira o melhor de tudo isso. Bom, as minhas convidadas estão aqui, gente, elas são incríveis. Eu quero que você também as conheça. Então eu vou começar pela Márcia. Márcia, se apresenta rapidinho. Quem é você nessa mesa poderosa aqui do Elas Talk? Bom, meu nome é Márcia Menezes, eu não sou da Calas, não diretamente, eu trabalho no CTE, sou diretora do CTE. O CTE tem vários projetos com a Calas, na parte de qualidade, desempenho, sustentabilidade, enfim. E é um prazer estar aqui. Quando eu fui convidada, eu fiquei super feliz, porque a questão da diversidade é um assunto que eu tenho pautado muito com as empresas que a gente trabalha, principalmente no setor que a gente está, né, que é de construção, que a gente acaba priorizando mais o universo masculino em alguns casos, digamos assim. A gente sabe que aquelas tem bastante engenheira, tem bastante mulher, mas eu acho que no setor em geral ainda falta esse quê. Que legal! Então hoje a gente vai falar bastante sobre como a gente, através da nossa competência, do nosso talento, a gente consegue o nosso espaço. Né, Júlia? Se apresenta para essa turma linda. Sou Júlia, eu sou arquiteta de formação. Estou na Calas, eu voltei, né, da Calas, mas mais ou menos quase 7 anos na empresa. Trabalho na incorporação, na parte de projetos, né? Então toda a parte de compatibilização, enfim, passa pela gente lá. Coisa boa! E eu tenho uma maravilhosa aqui, gente, que ela cuida realmente de algo muito precioso também, que são os clientes, né, Vanessa? Oi, gente, eu sou Vanessa, sou gerente de relacionamento no Grupo Calas. Eu tenho aproximadamente 4 anos de Grupo Calas e, como a Tati disse, hoje a gente cuida do cliente. Mas não só do cliente externo, mas do cliente interno. Então, hoje, o relacionamento com o cliente, ele trabalha a jornada do nosso cliente, então trabalha uma sinergia entre as áreas. Então, hoje nós trabalhamos essa apresentação de insumos para que todo mundo dentro, para que todas essas dezenas, centenas de mulheres do Grupo Calas possam desenvolver um bom trabalho. E é um prazer estar aqui, principalmente rodeada de pessoas, mulheres tão inspiradoras dentro e fora do Grupo Calas. Muito bom. Você sabe que qualquer empresa, né, o que existe de mais precioso são realmente os colaboradores, depois vem os clientes e o produto que ela oferece, produto ou serviço. E isso a Ariane cuida bem e faz bem, né, Ariane? Oi, pessoal. Ariane, né? Eu tô na Calas aí há 4 anos. Sou engenheira civil há 10 anos. Eu estou no 3º empreendimento aí do grupo. Me sinto privilegiada de estar nessa mesa, né? Assim, uma contribuição muito grande que vocês estão trazendo para a minha vida pessoal e profissional também. Estou super feliz. Eba, muito bom, gente. Então essa 1 hora será deliciosa. Bom, o meu nome é Tatiane Lung, eu sou empresária, empreendedora. Já atuo no mercado, gente, que vergonha, mas já atuo no mercado de construção e incorporação há 30 anos. Eu comecei minha carreira como recepcionista de estandes de vendas. Depois eu abri o meu primeiro negócio, que foi uma agência de organização de eventos corporativos. Depois eu abri vários negócios, tanto buffet, agência de marketing digital, logística, por aí vai. Quando foi na pandemia, o nosso mercado foi derretido e aí eu tive tempo um pouquinho de pensar o que fazer de novo, né? Então foi quando eu abri a EBEM, que é a Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino, totalmente focado em educação empreendedora, liderança, enfim, como a gente pode construir um mundo através dos princípios femininos. São os princípios da colaboração, da cocriação, do fazer junto. Eu falo que 1900 é uma era muito mais patriarcal, no sentido muito mais dura, quadrada, mecânica. E depois do ano 2000, o mundo foi sendo construído de uma maneira muito mais colaborativa. A gente vê várias empresas, né, como Uber, iFood, Airbnb, e é isso que a gente faz, né? A gente traz os princípios femininos para o mundo para ter um mundo muito mais equânime, né? Então isso é muito legal. Então como a gente pode equilibrar o nosso feminino e o nosso masculino, que todas temos também. Bom, gente, o que eu quero falar para você que está aí do outro lado?
pode mandar a sua pergunta. Nos minutinhos finais, nós responderemos, nós assinamos aqui um contrato, onde nós falaremos toda a verdade. Então, você pode perguntar, que a gente vai responder com o maior amor e carinho todas as perguntas. Então, capricha na pergunta. Por quê? Porque nós teremos também sorteio de livros. Então, a gente tem alguns livros muito especiais de outras mulheres tão inspiradoras, assim como vocês. Então também fique até o final para participar desse sorteio que vai ter o autógrafo das coleguinhas aqui, gente. Exatamente. Aqui o combinado é uma puxa e sobe a outra, né? Por aí vai. Meninas, vamos falar agora então sobre desafios, né? A vida a gente olha, né? Quem tá olhando a gente fala, nossa, sextou, essa mulherada lá já, bonitona e tudo mais. Mal sabe realmente qual foi o corre, né? Que a gente fez para entregar tudo que precisava para estarmos aqui. Vamos falar sobre desafio empreendedor, né? A minha carreira aí, eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, vendendo pastel, então sempre eu gostei de ser útil para as pessoas, né? Depois trabalhei muito nessa área de marketing, eventos, enfim, encontrei vários desafios, mas eu nunca gostei da vitimização. Né, sempre trabalhei no mercado masculino e as pessoas sempre perguntando assim, Tati, como que você lidou, né? Você lida com o mercado masculino? Eu falo, gente, de uma maneira muito efetiva, né? Sobre resultados, ninguém tem argumentos, né? Então eu acho que esse é um grande desafio dentro do nosso mercado, como que a gente consegue colocar cada vez mais os resultados. Então vamos lá, Márcia, um desafio que você encontra, né? Que você encontrou na tua carreira, que você teve que superá-lo para ser quem você é hoje. Muito bem. Bom, eu estou no mercado também há mais de 30 anos, o CTE está fazendo 35 anos agora, eu estou desde o comecinho do CTE lá. Logo que eu me formei em arquitetura também, sou originalmente da área de arquitetura, fiz mestrado em engenharia, né, porque tinha que me equiparar ali com o pessoal e tal, enfim. Mas eu acho que o grande desafio que acho que todo mundo acaba enfrentando é quando você resolve entrar na maternidade, né? Isso, eu fui ter filha, eu tinha uma filha, hoje ela já tá com 23 anos, né? Mas eu já tinha 35 anos quando eu tive a minha filha. Que você tem que dar uma desacelerada. Isso, são ciclos, né? Na vida é muito feita de ciclos. Lá, e o que eu sempre falo é o seguinte, a gente aprende tudo com todo mundo, menos ser mãe. A gente entra zerado nessa... Zerado. É um pouco diferente das gerações que vieram antes da minha. Talvez a minha geração tenha sido uma das primeiras aí a ter isso, mas a geração da minha mãe, na hora que ela casou, ela parou de trabalhar e tudo bem, né? E tava tudo certo. E a gente aprende a estudar, a ser profissional, né? Trabalhar, entregar e tal. E aí, na hora que você tem filho, como é que você equaliza, né? Essa vida, né? Eu viajava pra caramba, ia pra tudo quanto é lugar. E no final das contas, a gente se adapta. Uhum. E a gente se adapta naquilo que a gente foca, né? Então, uma das coisas, eu já né, tinha mais de 35 e tal, eu falei assim, não, tem que encaixar, então tem que diminuir viagem, então eu tenho mais projetos aqui em São Paulo, o horário, né, que antigamente a gente saía às 8, 9, já não dá mais para ser às 8, às 9, mas dá para chegar mais cedo, enfim, a gente vai se adaptando, e no final das contas, filho acaba sendo aquela bênção que chega pra gente, até pra gente reavaliar como é que a gente tá lidando com todas as situações do dia a dia. Acho que o grande desafio foi esse equilíbrio entre, né, a vida mais pessoal e a vida profissional, que ainda é bagunçada, não vou foi dizer lidar com a maternidade, né? Dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa também, né? Então a gente sente muito isso, né? Sobre como lidar com as crianças, como lidar com o desafio. E existe também uma coisa muito legal, Márcia, que é a economia do cuidado, né? Muitas pessoas perguntam para mim, Tati, o empreendedorismo, né, feminino é diferente do masculino? A gente fala que né? O profissionalismo também é um pouquinho. Por quê? O que é a economia do cuidado? Geralmente nós, mulheres, nós somos responsáveis pela ordenação da nossa casa, né? Pela compra da feira, por mais que a gente tenha, de repente, muitas vezes o privilégio até de alguém ajudar, né? A gente que organiza, né? Como flui, né? Todo o sistema da casa. Depois a gente tem toda a questão dos filhos, né, colocar para dormir, ajudar nos estudos, preparar para ir para a escola. A gente tem na nossa idade aqui os pais idosos, a gente tem os doentes, muitas vezes o cônjuge, tem a questão do autocuidado, que a gente sente bem, né, quando tá com uma unha feita, quando tá com o cabelo lavado, né,
e depois que a gente realmente, efetivamente, vai muitas vezes ali pensar no nosso negócio. Então a mulher, gente, a gente precisa aprender cada vez mais ser produtiva, fazer mais com menos. Por isso que eu falo que não dá pra gente ficar perdendo tempo, né, com muita conversa alheia, né, com cafezinho que não agrega nada, né, muito tempo realmente o WhatsApp, né, mídias digitais consome muito do nosso tempo. Então não tem jeito, a mulher ela tem que aprender a fazer cada vez mais com menos, né? Então esse é um grande desafio também. E você, Júlia, qual foi um grande desafio da tua carreira, da tua vida, que você pode colaborar como inspiração para as mulheres e os homens também? Sejam muito bem-vindos que estão aqui nos assistindo. Enfim, o que a Márcia falou foi exatamente o que eu estou passando agora nesse momento, né? O desafio da maternidade. Tenho um filho de 8 meses, voltei a trabalhar agora no começo do ano, né? Então, assim, tô ainda me adaptando a essa nova rotina, entendendo como tá funcionando, eu e ele, né? Porque você sai muito grudada com o filho, né? E depois tem que trabalhar e voltar ativa. Então, tô aprendendo a equilibrar esses pratinhos, que acho que é um desafio muito grande, assim, você entender como tá sendo essa nova dinâmica. E acho que o mais importante, você não se cobrar tanto, porque acho que tem essa questão da mulher, da gente sempre querer ser perfeita em tudo, fazer tudo 100%. E eu tô começando a entender que às vezes eu vou ter que deixar cair alguma coisinha, sabe? Não vou conseguir ser 100% em tudo, uma coisa eu vou ter que fazer 50%, outra 30%, e vou focar no meu não negociável, que é o 100% que eu preciso fazer, né? Então, eu tô entendendo esse momento todo com dinâmica de trabalho. E eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar. Tenho um perfil mais assim, eu sou meio Caxias, né? Então, com horário também era essa coisa. Entrava cedo, saía tarde, sempre gostei de ficar lá rendendo e fazendo e conversando. Então, tô reaprendendo a trabalhar, digamos assim, né? Essa nova questão, tanto no trabalho quanto em casa também, né? Que legal, muito bacana. Você sabe, dentro dessa produtividade, né, do dia a dia, né, que você falou, eu sempre utilizo uma metodologia chamada agendologia. Agendologia é o seguinte, tá na agenda, eu faço. Não tá na agenda, não tenho compromisso. Mas eu coloco tudo. Para quem eu tenho que ligar, quais e-mails eu tenho que responder, né, se eu tenho que fazer unha, até para aniversário das pessoas, presente que tem que comprar, feira que tem que fazer, eu coloco extremamente tudo na agenda. Por quê? Quando você coloca na agenda, geralmente a gente tem que dividir o nosso dia com 70% do que é importante. 20%, se a gente consegue ser organizada, são aqueles, né, aqueles fogos que aparecem, exatamente, é a urgência. E 10% é a circunstância, aquilo, né, chove e tudo mais, você não tem o que fazer. Mas se a gente conseguir se organizar direitinho, colocar tantos compromissos pessoais quanto profissionais na agenda, e aquilo, se tá na minha agenda, eu tenho um compromisso. Se não tá na minha agenda, eu esqueço mesmo, viu? E às vezes até presente para as amigas no aniversário, eu esqueço de comprar e eu vou de mão abanando porque não estava na agenda. Todo mundo se entende, né? Faz parte, né, Vanessa? Você já sabe que se você for me convidar pro seu aniversário, você me avisa antes pra eu comprar o presente para eu colocar na agenda. Fala, Tati, coloca o meu aniversário e o presente, senão eu vou esquecer. Pode deixar. E qual o desafio, Vanessa? Olha, eu acho que a Márcia e a Júlia, elas colocaram muito bem a questão da maternidade, né? Eu sou mãe, minha filha vai fazer 18 anos, e eu acho que mais do que isso, no meu caso, eu acho que me achar profissionalmente foi um grande desafio profissional. Eu fui mãe muito cedo, eu tinha 20 anos de idade, e eu ainda estava me achando no mercado de trabalho, e ter uma rede de apoio para alguém tão jovem e poder cuidar de uma criança que necessita de plenamente sua atenção, e além disso, você ser uma boa profissional, você ser uma boa esposa, eu acho que conseguir, como a Júlia bem disse, equilibrar os pratos é muito difícil. E naquela época era quando eu estava efetivamente me achando no que eu queria fazer da vida. Eu estou no mercado da construção civil tem 15 para 16 anos, e eu venho de um caminho onde eu vim experimentando o que eu queria para saber o que era a minha vocação. E hoje, com o relacionamento ao cliente, naturalmente eu vim lá de analista de atendimento ao cliente mesmo, independente do mercado, e fui conhecendo e fui experimentando até chegar na construção civil. Então, nesse meio tempo, enquanto eu vinha me achando, equilibrar, conseguir rede de apoio, saber que eu teria pessoas para me darem suporte, porque até para que você consiga, é determinante para que você consiga evoluir como profissional, que você tenha pessoas que
você tenha estrutura para que você consiga mostrar o seu melhor. Sem estrutura, você não consegue ter condição de, com tranquilidade, demonstrar o seu melhor. Então, eu acho que esse momento da maternidade, para mim, naquela época, foi um momento muito difícil, mas que me ensinou e me deu força para que eu pudesse galgar novas coisas. E assim, hoje, com toda certeza, tudo que eu faço e tudo que eu desenvolvo, e principalmente a minha área, o que eu faço, que é relacionamento, é me relacionar, tudo isso nasceu lá, né? Naquela época era uma bagunça, mas hoje eu vejo que me ensinou a ter força para que eu conseguisse ser cada vez mais, e que eu buscasse cada vez mais, e que eu tentasse inspirar pessoas que passaram por tudo que eu passei, mas saber que, olha, dá certo, dá pra gente ter carreira, dá pra gente estudar, dá pra gente ser uma boa mãe. E hoje eu posso dizer, minha menina vai fazer 18 anos e eu olho para ela e o olho brilha dizendo, tá dando certo, deu certo, ela teve uma boa criação graças às oportunidades que eu aprendi a lidar naquele momento. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Aê, assim que eu gosto, gente. A mulherada é guerreira mesmo. A gente faz o que deve ser feito sem mimimi, né, Vanessa? É isso. Sobre isso. E eu sei que realmente a Ariane, na obra, não é diferente, né? Eu acho que eu vim da área da saúde para engenharia. E aí foi um desafio muito grande eu entrar num canteiro de obras, 100% homem, né? E até então eu era estagiária e era mais fácil, né? Você estava aprendendo, né? Quando eu assumi a primeira obra como engenheira, eu acho que foi o maior desafio. Eu tinha um gerente espetacular, até hoje a gente se fala, e era um canteiro gigantesco, ele andou comigo, mostrou a projeção onde nasceria todo o empreendimento, né? Ele falou assim, ó, aqui eu não tenho engenheiro. Você vai ficar aqui. E se as pessoas te respeitarem como engenheira, esse condomínio é seu. Então, assim, eu me vi com aquela oportunidade gigantesca, que eu adoro o que eu faço. E quando eu vi, eu estava com 120 pessoas abaixo de mim, e pessoas que sabiam mais que eu, obviamente, mestres, encarregados, né, outros profissionais, e eles dependiam de mim para poder tomar uma ação. O que fazer, como fazer, de onde partir, né? E eu estava ali, era a cabeça de tudo aquilo. Então, assim, foi o momento que mais me desafiou profissionalmente, né? E eu sempre tive, em toda a minha carreira profissional, eu sempre tive homens maravilhosos, eu posso dizer, né, que fortaleceram, que me deram créditos, né, que me ajudaram nas horas que eu precisei, e isso tem sido sensacional, de lá para cá. Fantástico, gente, é admirável mesmo, né? E o quanto você mostrou a tua força pelo exemplo, né? Foi te dado um desafio, né? Você muito jovem, falou, não, tá tudo bem, né? E sem zero vitimização, através do seu profissionalismo, do seu talento, né? Eu acredito, gente, verdadeiramente, que, né, a grande sabedoria, né, realmente deu um dom para cada um, né? Eu adoro cantar, e eu canto muito no chuveiro. Porque esse dom foi dado para Ivete Sangalo. Para mim não foi dado. Mas, né, Deus, na sua infinita sabedoria, me deu o dom de conversar, né, de comunicar, de ensinar como professora, né, de ser uma boa marqueteira também. Então, é esse talento que eu trago para o mundo. E todas vocês, visivelmente, a gente consegue enxergar, né, que o nosso trabalho também, que a gente coloca dentro da empresa, é o nosso talento materializado para a construção de um mundo bem melhor. Então, é muito legal, né? Porque a gente vive num mundo dos diferentes, com as suas diferenças, e através do talento de cada um, a gente vai construindo um mundo bem melhor. Então, muito bom, Ariane, tá de parabéns. Agora, Márcia, eu vou fazer uma pergunta para essa maravilhosa aqui, da Vanessa. Por quê? A Vanessa, o que você falou foi muito emocionante, né? E você falou sobre conexão, sobre rede de apoio e o quanto é importante essa rede de apoio, né? A gente sabe que se a gente tem uma rede de apoio, né, dos pais, irmãs, família, tudo isso é muito bacana. Mas dentro da nossa empresa, se a gente tiver uma rede de apoio, isso é tão bacana, né? Por quê, gente? Quando a gente olha um pouquinho
mercado, né, lá na era de 1900, né, parece que é, né, no século passado, enfim, as empresas, elas não foram muito bem preparadas, né, para o universo feminino, né, pelo menos a minha mãe me ensinou fazendo crochê, fazendo tricô, né, e não imaginou que eu ia para o mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade porque meus pais não tinham condições de me dar. Naquela época eu queria comprar um tênis, um Nike, não tinha, e aí a minha vizinha, ela já trabalhava na feira, com o pai dela tinha uma barraca, e eu pedi para ir também, assim que eu entrei no mercado de trabalho, pedindo para trabalhar na feira, né, aos sábados, ali em Santo André, no Ceasa. E desde quando eu comecei a trabalhar, aos 11 anos de idade, eu sempre gostei muito de pessoas, né? Então isso me aquece o coração, né? Eu sempre gostei de ser útil. E você cuida de algo muito valioso, né? Que são os clientes também, né? Como que você vê isso e como que foi essa ascensão na tua carreira? Porque quando a gente faz o que a gente ama, né? Os olhos brilham, E é impressionante, gente. Quem trabalha aqui sabe, né? Que um único dia, ele pode ser o melhor dia da tua vida e o pior dia da tua vida, né? Quem tá no mercado corporativo reconhece. E como que você lida com tudo isso? Conta pra nós aqui, pra essa turma boa que tá fazendo perguntas, que eu já tô recebendo algumas perguntas. Continua que no final nós vamos responder tudo, hein? Olha, Tati, é curioso porque você falou de algo que a gente conversou quando a gente chegou aqui hoje, né? E eu comentava exatamente disso. Que hoje, na minha expertise e no que eu evoluí dentro da empresa, independente do que está acontecendo na minha vida pessoal e tudo mais, quando eu coloco o pé dentro da empresa, a Vanessa vai estar sempre sorrindo. E a Vanessa vai sair da empresa sorrindo, independente do que aconteceu dentro daquela carga horária. E eu acredito, e isso é algo que eu carrego com muita felicidade, é saber que quem me conhece dentro da companhia tem esse mesmo sentimento sobre mim. De que eu sou uma pessoa que eu estou sempre feliz. Eu tô feliz porque eu adoro o que eu faço. Eu amo o meu trabalho. Assim, meus olhos brilham em falar de cliente, porque o cliente é a minha vocação. Sempre foi e cada vez mais é. Porque quando você tem condições de desenvolver um trabalho e te dão ferramentas para que você consiga chegar àquele objetivo, é impossível você não ser feliz. Então, eu penso que assim, quando você fala de rede de apoio, a rede de apoio é importante também para a nossa ascensão profissional. Eu lá, analista de atendimento, eu ainda não sabia bem o que eu queria fazer da minha vida e qual era o mercado que eu queria seguir. E para falar a verdade, eu não fazia ideia nem de que naquela época, 16 a 19 anos atrás, não existia um mercado de relacionamento. A experiência do cliente, a jornada do cliente, ela não era disseminada e cuidada como é cuidada hoje. Hoje, muito feliz em saber que o mercado mudou. E aí, com essa mudança de mercado, o cliente-centrismo, o cuidado com o cliente, ele cada vez é mais importante nas companhias. Então, com isso, e aí eu tive a felicidade muito grande de, lá, quase 16 anos atrás, começar a atender um cliente de construção civil. E eu não sabia sequer o que era um Habite. Mas, naquela época, eu não sabia o que era um Habite. E hoje eu posso ensinar para uma série de analistas o que é um Habite. Então, quando eu cheguei na construção civil, eu falei, meu Deus, olha o volume de trabalho, de coisas, de oportunidades. E aquilo, meu olho brilhou. E naquele momento eu falei que eu queria aquilo para minha vida. E desde então aquilo é a essência profissional da minha vida. Eu fui estudar, eu fui entender mais do mercado, eu fui me profissionalizar mais. E trabalhava numa empresa terceira, eu não trabalhava diretamente numa construtora, mas eu tive mentoras muito importantes, eu tive pessoas que acreditaram no meu talento, acreditaram que era possível, e hoje essas pessoas indiretamente trabalham comigo, então que me deram oportunidade para que eu desenvolvesse o meu papel, para que eu conseguisse alçar novos voos e chegar e trabalhar internamente numa construtora, numa incorporadora e fazer a minha história, a minha trajetória. E principalmente, não só fazer a minha trajetória, mas fazer o que fizeram por mim para quem hoje está do meu lado diariamente. Então, porque mais do que você ter rede de apoio interna e desenvolver o teu trabalho, mas que a gente possa devolver para quem está conosco o que a gente recebeu de bom. Então, hoje eu tenho uma equipe onde nós somos uma equipe volumosa, mas assim, predominantemente feminina, em sua maioria mulheres, e hoje eu procuro fazer o mesmo que fizeram por mim,
que é dar rede de apoio, é desenvolver, é dar condições para que com a satisfação do trabalho que a gente desenvolva, a gente entregue mais. Hoje o meu time é conhecido por ser feliz. E ele é feliz porque a gente, nós todas juntas, nós conseguimos dar satisfação para o outro, para o cliente interno, para o cliente final. Então, naturalmente, nos ajudando, e eu tenho várias mães, eu tenho que cuida da mãe, do pai. Então, naturalmente, isso faz com que o ambiente fique mais leve, mais confortável, e o trabalho ele flui melhor, ele flui bem, e ele flui, inclusive, além da média. Muito bom, viu? Não é à toa que os clientes do Grupo Calas são tudo felizes, viu? Olha, realmente, né, com essa turma aqui, não tem como não ser feliz. Que lindo, viu? Continue assim, porque você vai muito mais longe. Maravilhosa. Júlia, já ouviu falar na síndrome da impostora? Já. Mais conhecida aqui no Brasil como Zé Corubua? Essa eu não sabia. Zé Corubua fica aqui, gente, é terrível, terrível. Bom, a síndrome da impostora, a gente fala muito, né, e aqui no Brasil, depois do ano 2000, né, 2020, veio muito forte com a Rafa Brides, mas já existe desde 1979, é um estudo de Harvard, onde eles fizeram um estudo com 130 mulheres, né, a gente nem era nascida nessa época, eles já estavam falando sobre a síndrome da impostora lá em Harvard, nos Estados Unidos. Sobre o quanto as mulheres, elas não se acham preparadas para aqueles cargos, né? Então, muitas vezes, as coisas acontecem conosco, mas olha só o quanto a gente estudou, olha só o quanto a gente se preparou, olha só o quanto realmente a gente está habilitada para aquilo, mas alguma fala, ai, não sei, acho que não é para mim, né? Acho que de repente as crianças, ai, a minha casa, e é algo muito complicado, né? Eu tenho 5 livros, né, publicados, né? Eu entrevistei mais de 1.000 mulheres, são livros na área de marketing e também na área de empreendedorismo. Um deles, até a Gil, né? A Gil Vasconcelos saiu em um desses livros, então eu entrevistei mais de 1.000 mulheres para participar dessas 5 edições. E muitas mulheres falavam, Tati, qual foi a minha virada de chave? Né, para chegar num cargo gerencial, num cargo de diretoria e tudo mais. Quando eu percebi que se eu ganhasse mais, eu poderia dar uma melhor qualidade para o meu filho, né? Porque enquanto a gente ainda fica achando que realmente vai faltar, né, sempre a gente olha na falta, nunca olha na abundância. E aí a coisa não anda. Você já sentiu a Zé Corubua uma hora falando aqui, não, Júlia, isso não é pra você. Calma, Júlia, onde você tá bom. Né? Pra que você vai procurar, segundo a minha mãe, falar sarna pra se coçar? Né? Como que foi isso? Como que você lida, gente? Porque nos meus estudos, eu tenho mais de 1.000 alunas, né, ao longo desses 4 anos da EBEM, da Escola Brasileira de Empreendedorismo, e eu cheguei à conclusão que nós, mulheres, já nascemos com a síndrome da impostora. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a lidar com ela, né? A gente tem aqui o nosso cérebro, né, que é o melhor computador que existe e que precisa de programações. Então, todos os dias, pelo menos a minha programação é quando eu abro o meu armário. Porque quando eu abro o meu armário, geralmente eu saio de roupa, né, de casa. Então, eu abro o meu armário para colocar uma roupa, aí tá escrito lá, você é maravilhosa, você é inteligente, você consegue, você é corajosa. Então, são essas programações que eu faço para lidar com os desafios do dia a dia, né? Como que você faz, como que você controla? É assim que eu controlo a minha Zé Corubua. Depois eu quero saber da de vocês. É uma coisa bem difícil, assim. Acho que... Vou dar um exemplo que não tem a ver com a maternidade, também nem com o trabalho, mas no final do ano retrasado eu corri uma maratona, né? Então são 42 quilômetros. E aí é um período de treino que você vai se testando e você vai se provando, né? Assim, do tipo, será que eu vou conseguir? Será que teve um dia que você treinou, você estava cansada, não deu muito certo? Será que quando chegar na hora da corrida eu vou conseguir completar nessa quilometragem e tudo mais? E eu acho que é uma coisa que, quando vem esses diabinhos, né? Essas questões aqui que querem te colocar na dúvida... eu tento trazer isso para um lado positivo. Pô, eu tô me questionando, então eu vou parar, vou pensar... Não, realmente, o que eu já fiz até aqui para chegar? Olha, já passei por isso, já treinei, já estudei, já fiz... Né, já passei por noites mal dormidas, enfim, choros, mamadeiras e tudo mais. E eu cheguei até aqui, eu tô bem, né? Então, assim, acho que é meio que olhar para trás, entender o que você já passou e trazer isso como maneira de te fortalecer, né? Do tipo, ó, eu consigo, eu sou capaz. E colocar isso meio que como um mantra, né? Assim, todo dia você acordar e falar, o que eu vou conseguir fazer hoje, né? Como que eu vou me provar? E acho que é treino.
Assim, cada dia você vai treinando esse pensamento e vai tendo que colocar isso como um hábito. Mas acho que é uma questão muito, como posso dizer, psicológica mesmo, né? Exatamente. Porque é uma coisa da sua cabeça, né? Então, assim, tem fatores externos, mas é muito você e comigo, você mesma, né? Assim, É do que você se alimenta, do que né? você se alimenta. Então, assim, você pode, você é capaz, né? Realmente você é corajosa, vai lá e faz. Exatamente. Isso é muito importante. Márcia, você também passa por todos esses desafios, né? Mulher que é empresária, empreendedora, são muitas coisas, né, que a gente precisa se provar. Principalmente estando nesse mercado, né? Quando eu abri a agência, eu tinha 21 anos, então era prova em cima de prova. Se não lidasse com a Zé Curubu, a coisa não andava. Zé Curubu é muito bom. Eu confesso, assim, que eu sou meio metida. Olha só, então você tá no privilégio. Ótimo. Você tá no privilégio, então, que eu não era. Metida, tem um negócio novo, eu vou lá assim, posso fazer junto? Posso, eu gosto muito de aprender, né? Eu, na minha vida, assim, sempre estudei, sempre... E eu xereto... É que agora tem Google, né? Então, tudo fica mais... Chat GPT, né? Tudo fica mais fácil, né? Mas eu sempre fui muito pelo caminho do estudo mesmo, né? E uma característica minha, assim, apesar de eu ter feito arquitetura, talvez nem, sei lá, eu sempre falo que a faculdade que a gente escolhe é a primeira. É só uma estabilização para você entrar em algum mercado. Depois você muda de mercado, depois você faz outra faculdade. Hoje não tem, né? Porque você ficar num... E quando eu comecei a trabalhar no CTE, a gente tinha um projeto grande com uma prefeitura na área de desempenho. Na época nem tinha norma brasileira, a gente usava normas internacionais. E depois a gente começou a entrar nas empresas, né? E o mundo empresarial me encantou, né? Como é que a gente podia ajudar cada empresa a se desenvolver de uma forma diferente, né? E isso me brilha os olhos, né? Até o propósito do CTE é inspirar mudanças positivas, né? Mas a gente escreveu hoje, mas sempre foi. Legal. E aí... você entra em cada empresa, é uma empresa diferente, né? Que você tem outros desafios, está num momento diferente, faz um tipo de projeto diferente, faz um tipo de obra diferente e tal. E como eu sou uma das consultoras mais antigas do escritório, chega um projeto diferente, muita gente fala assim, não sei, será que a gente vai fazer isso? Será que joga não vai? pra Márcia que ela resolve. É mais ou menos assim que acontece. Mas existe um ditado... É mais ou menos assim que acontece. É muito maravilhoso, né? Que dizem que a pessoa, quanto mais função ela faz, mais produtiva ela é, você pode colocar mais função que ela vai dar conta. É verdade. Agora, Vamos aquela desenhar pessoa um que nunca dá projeto. conta de nada, você coloca uma coisa, não vai dar. Não sei, mas tem quem sabe, quem pode fazer, é um parceiro, não é um parceiro, de repente não dá fiabilidade, enfim, aí tem outras questões, né, mas eu sempre gosto de encarar esses desafios novos, assim, mas não necessariamente para alcançar um cargo novo, não, mas e sim para uma questão de conhecimento, uma questão de agregar valor para o próprio cliente, para a gente ter novos produtos, né? Porque passa ano, sai ano, a gente precisa se reinventar, né? Estamos juntas, somos do grupo da CDF. Então, Segundo meu irmão, ele fala que eu tenho uma cara de patricinha, mas num corpo de CDF. Ele fala, você é uma CDF num corpo de patricinha. Talvez pelo caso de ser mulher, né, que a gente precise saber para oferecer, né? Talvez essa questão do estudo seja uma coisa importante. Muito legal. Gente, a gente já está abordando vários assuntos interessantes, né? Como realmente a gente fazer uma bela programação mental, como a gente se alimenta, né, realmente de bons adjetivos, de boas virtudes, sabe, realmente daquilo que a gente é de verdade. Não adianta a gente querer realmente uma automotivação externa, né? Essa motivação tem que ser sua, tem que ser interna, você tem que saber, né, onde você quer chegar e como você quer chegar. E eu gosto muito de falar, Ariane, sobre o poder da intencionalidade, o quanto que é importante você ser intencional, né? Então, o quanto é importante você desenhar até um planejamento. Você que é engenheira, é fácil, mas não é, né, tem gente que não é fácil você fazer um bom planejamento. Mas eu falo que dentro do mercado de trabalho, a gente precisa ser intencional em relação às nossas ações, em relação aos nossos desejos, né? E até mesmo uma construção. Por exemplo,
Hoje você está na engenharia, mas você pode de repente falar, poxa, o que eu preciso desenhar para eu chegar de repente a um cargo de diretoria, né? Nada melhor do que conversar com o próprio diretor e falar, olha, o que eu preciso? 7 anos, quais são as minhas metas, né? E metas, enfim, se você tiver realmente planejamento, não tiver data para acontecer, ele é um sonho, né? Mas quais são as metas dentro disso? E dentro do teu mercado, dentro da obra, ali dentro do que você faz no dia a dia, você utiliza essa intencionalidade ou você sempre trabalhou de uma maneira por osmose, assim, sabe? Tati, tem que fazer, eu vou lá e faço. Como que você lida no dia a dia? Não, o planejamento é fundamental, na verdade, né? Nem sempre é seguido, né? A gente planeja, idealiza, né, a estratégia perfeita, mas nem sempre é possível atendê-la, né? Mas eu acho que é importante você ter um time que ele compreenda essa estratégia, né? Eu acho que mais importante do que você desenhar é as pessoas que estão com você, eles captarem a mensagem, sabe? Porque na obra a gente não faz nada sozinho, né? Então a gente depende de um time e o time é grande. Então se todas as pessoas estiverem na mesma ideologia, na mesma vibe, né? Às vezes a gente brinca, não tem como não dar certo. Às vezes vai fugir um pouco do planejamento, né? Mas o objetivo é um só. Então, isso faz toda a diferença. Mas o planejamento em si é crucial. E para tudo na vida, né? Eu ainda não tenho filho. Tá dentro ainda do planejamento. Sempre tem, mas assim, realmente, às vezes foge um pouco do que você idealizou, mas você ainda tem um alvo, né? Tem um objetivo, né? Acho que isso tem que levar a sério. Muito legal. Vocês sabem, meninas, que todo início do ano eu faço o meu planejamento anual também, né? Onde a gente chama de mapa dos sonhos, né? Isso é muito legal, eu estudo muito neurociência, aplico muito neurociência e é fundamental, né? Realmente a gente pegar uma folha de papel e escrever quais são as metas daquele ano, né? De repente, o que você quer, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal, e depois parece que algo acontece, né? Acho que você foca a tua energia ali e de repente o universo também vai fazer a parte atrai, dele, né? Você atrai. Então é muito legal que a gente seja, né, intencional nesse sentido. Tipo, que eu quero, olha, eu quero ter uma família, quero ter filhos, né, quero realmente ter tempo de qualidade, né, quero poder fazer esportes, quero poder viajar, né, quero poder fazer amiga terapia, que é bom, né, Márcia? Adoramos, faltou, cadê a Tamires? Né, Tamires? Faltou a Tamires aqui, a Flávia, pra gente melhorar a amiga terapia, e isso é muito bom. Gente, a gente sabe, né, que é muito gostoso a gente trabalhar num ambiente de trabalho que nos dá, né, realmente esse bate-papo, né, que nos dá essa leveza, essa oportunidade de sermos quem nós somos, né? E como que vocês enxergam a cultura empresarial dentro disso, né? A gente sabe que o Grupo Calas tem muitas mulheres, né? Todas que eu conheço são lindas. Eu acho que lá o processo seletivo começa pela essa mulherada bonita, assim, sabe, que vem, né, essa energia de dentro para fora. Mas o que vocês colocam no dia a dia e como que vocês podem falar para outras pessoas, assim, do tipo, olha, o que eu deixo aqui realmente de inspiração dentro do meu trabalho, que eu faço, que tem dado certo e que eu gostaria de compartilhar com outras amigas para fazerem isso também. Eu acho que a Júlia pode começar. A nossa mamãe fresca. E a mais madura, fresca, né? A Júlia tem mais tempo de casa, é a nossa Calas mais madura. Eu acho que, em primeiro lugar, confiar na gente, né? Então, acho que, né, assim, tem a ver com a autoestima, mas acho que mais do que isso, confiar no que a gente faz. E acho que a gente tem que ser muito exemplo, né? Então, acho que, assim, é aquela coisa, eu faço com os outros o que eu penso que querem façam comigo, né? Porque tem a ver com essa coisa de sinergia, de energia, né? De você joga uma coisa pro universo e volta uma coisa boa para você, né? Então, o ambiente corporativo tem os seus desafios, tem as suas questões, mas acho que se a gente conseguir ter a empatia, que todo mundo tanto fala, né? Enfim, mas não só ter, mas sentir realmente a empatia, eu acho que para mim esse é ser o exemplo, assim, da gente conseguir ter um ambiente melhor e em todas as esferas, né? Assim, que legal. É que e essa empatia é o dia a dia mesmo, dia a dia. né? São pequenos detalhes, assim. São pequenos detalhes. É um bom dia, é um sorriso, é um olhar né, no olho, assim, da pessoa, entender o que tá acontecendo, sabe? Uma ajuda do tipo, tô vendo que você tá aqui muito atarefada, posso fazer alguma coisa por você, sabe, assim? Tipo, é meio que nesse aquele sentido. dia que às vezes a gente, né, tá com a energia mais baixa, né?
tal, né? Realmente é olhar, né? Precisa de um remédio, um carinho, tá com uma em volta, dor. Né? Não é todo dia que a gente tá super bem. A gente precisa entender, né? Eu falo que mulheres são como a lua, né? Mulheres, na verdade, são luas andando sobre a terra, né? Porque nós somos cíclicas, total. né? Nós somos cíclicas, né? A cada semana a gente muda e o mundo é muito assim, né? Por mais que a gente queira viver só no verão, né? Por mais que a gente queira viver só na lua cheia, né? O que a natureza nos mostra? Que às vezes a gente vai passar por dias de inverno, né? Às vezes a gente vai olhar lá pro céu, vai estar na lua nova nem vai estar lá, vai estar tudo escuro, porque ela sumiu, falou, cansei de vocês, vou desaparecer um tempo. E aí você vai brigar? Poxa, cadê a lua? Não dá pra brigar. Então é muito legal quando a gente entende, né, que nós mulheres somos cíclicas, que nós mulheres realmente temos essa energia da lua, né, essa energia realmente do íntimo, do escuro, né, do mais profundo, e como a gente pode lidar. Porque a mulher, quando ela se junta, é uma rede muito poderosa. Sim. Mas tudo começa também pelo poder da intenção. E eu quero contar uma coisa pra vocês aqui antes de continuar o bate-papo. Eu tava numa mesa e aí a Gisele Bündchen tinha acabado de lançar o livro dela. E o livro dela é muito bom pra quem não leu. E aí depois ela fez uma palestra, né, com um grande banco aqui no Brasil. Ela veio, palestrou super bem. E a gente tava numa mesa assim, conversando com as amigas. Aí veio uma e falou assim, nossa, ela deve... E aí ela tinha acabado de assumir um namoro bem maravilhoso, né? Inclusive um marido bem maravilhoso. Parabéns, Gisele. E aí uma amiga falou assim, nossa, ela deve ter chulé. Nessa hora, me subiu toda a energia do poder do feminino. E falei assim, Vanessa, olha, gente, vamos ser realista. Não é porque ela é bonita, poderosa, tá com um segundo marido maravilhoso que a gente precisa falar mal dela. Vamos parar com isso pra dar risada. Defeito, né? Não. Vamos olhar a virtude das pessoas. Defeito, eu tenho, você tem, você tem. E com certeza a Gisele deve ter. Mas eu acho que a gente precisa aprender, olhar sempre a virtude das pessoas. Por quê? Se as pessoas me perguntam assim, perguntam muito, Tati, o que você acha brega, tal, não sei o quê, né, sobre mal. Falou, brega é uma mulher falar mal da outra. Essa é brega. Pode andar de cabelo azul, pode andar com a roupa que você quiser, mas você falar mal de uma outra mulher, isso tá fora de moda. Isso é muito brega. Né, Ariane? É realmente isso, viu? Na engenharia a gente tem um espírito muito competitivo. O engenheiro é competitivo. E a gente tem que se policiar muito, porque uma rede se torna muito mais forte, né? Uma mulher sozinha é uma coisa, aqui nós estamos em 5, é outro poder, né? Então, é realmente uma ajudar a outra. Como a Vanessa falou, né? As oportunidades que ela teve hoje, ela quer doar essa oportunidade, né? Ela quer dar a oportunidade para outros. E eu acho que isso é o que faz sentido na nossa vida, né? De você querer estender aquilo que um dia você recebeu. Sim. A força, né? A ajuda, a contribuição, a chance, a oportunidade, né? Então, temos que estar unidas. Isso. Não só as mulheres, todos nós, eu acho. Que eu acho que um grupo, ele se torna mais forte diante de qualquer desafio. Eu falo muito isso na obra, né? Se a gente estiver junto, né, não somos capazes de tudo, né? Então é isso. É isso aí. E você, Vanessa, como que você enxerga? Eu acho que tudo que as meninas disseram corrobora para o que a gente já vem hoje, obviamente falando com todos do Grupo Calas, mas com mais carinho hoje com as nossas mulheres do Grupo Calas, não só empoderar, mas empoderar através da ação, através da meta, através do exemplo. Então, eu acho que não há forma melhor de você empoderar do que pelo exemplo. Então, trazer para o outro, como a Júlia bem disse, o sorriso, o cuidado, que as pessoas se inspirem naturalmente. Se inspirem pelo que a gente pelo que a gente transmite através do nosso dia a dia. Então, eu trabalho hoje pensando sempre nesse sentido, de que cada pessoa que hoje eu vou interagir, eu vou trocar, seja dentro da empresa, seja um fornecedor, seja um parceiro, seja um cliente final, a gente atende muitos clientes finais, mas que a gente possa
transformar a nossa realidade através da ação. Você estava falando de ter metas, a gente precisa colocar metas. Todo dia 31 de dezembro eu faço uma carta para mim mesma, né? E aí, tudo que eu vou fazer durante o ano. E aí, no último dia do ano, eu leio a minha carta do ano anterior. Então, ali você coloca metas reais do que você quer executar dentro daquele ano, né? Então, eu quero ir para academia, eu quero perder peso, eu quero começar uma nova graduação, enfim. E a gente tem que ter isso, a gente tem que ter metas e desejos para que a gente evolua como pessoa. E isso independe da nuance da tua vida, se é profissional, se é pessoal. Eu acho que a gente tem que ter isso, a gente tem que... o nosso desenvolvimento, ele nasce dessa forma. Ele nasce com a gente desejando ser algo, a gente buscando ser algo e principalmente a gente inspirando os outros ao nosso redor, criando uma comunidade ao nosso redor baseada no que a gente quer ser. Então, nada melhor do que alguém olhar para o outro e falar, olha, nossa, como a Tati é iluminada. Porque a Tati, ela transmite, você pode não ter intimidade com a Tati, mas você olha para ela e fala, ela transmite isso. Então, que as pessoas possam ter o olhar para nós e sintam que nós somos, porque a gente é natural de nós e que as pessoas sintam as nossas qualidades baseadas nisso. Maravilhosa, gente, muito bom, muito bom. Gente, eu tô amando ler todos os comentários. Olha, tem fã-clube, tem fã-clube, tem fã-clube, tem fã-clube. Olha, posso falar, vocês estão pagando o cachê direitinho, porque o fã-clube tá funcionando super bem. E eu quero dar um beijo muito especial pra Larissa Malta, que a Larissa fez uma pergunta aqui muito maravilhosa. Eu adoro essa pergunta, Larissa, você leu o meu pensamento. Nós estamos aqui, ó, na sinergia. Vamos lá, Márcia. Existe alguma mulher que foi ou é referência na sua trajetória? E como foi essa inspiração? O que impactou as suas escolhas? Agora me pegou, hein? Olha só, Larissa, nós estamos aqui, ó. Agora me pegou. Não, assim, uma mulher específica, não, né? Sempre a mãe da gente, né? Acaba tendo muita referência e tal. Mas, assim... eu tô no CTE, já comentei, né, há 35 anos, e eu já atendi mais de 1.000 empresas, sim, brincando, né? Então eu conheci muita gente. O trabalho de consultoria, ele tem essa vantagem da gente fazer amigo para tudo quanto é lado, né? Você conhece todo mundo, e aí ele muda de empresa, vai na outra empresa, é um barato isso. E a gente vai enxergando as coisas bacanas, né? Então, eu me lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar com qualidade, tinha uma coordenadora de obras lá da Gafisa do Rio, chamava Mônica, se eu não me engano. Talvez ela... que eu achava ela o máximo, porque há 25 anos atrás, uma gerente geral de obra, hoje é gerente geral de obra, que mandava naquela engenheirada toda, eu achava o máximo, né? Mas teve várias, assim, pessoas, né, que acabaram pautando e a gente vai aprendendo com essas pessoas, né, seja homens ou mulheres, né, em como a gente tem que se posicionar como uma mulher, né, no final das contas, né. Mas eu admiro, na verdade, quase todo mundo que consegue fazer, né, o trabalho e ser reconhecido, evoluir. A gente conhece bastante gente aí, mas uma especificamente não teve. E você, Júlia, quem é a sua inspiração e como isso impactou na sua carreira? Você teve aquela mulher que te ajudou, assim? Olha, é meio clichê, mas vai ser minha mãe, tá? Mas eu vou explicar por quê, né? Minha mãe é uma pessoa muito forte, assim, considero ela muito forte. E meus pais se separaram muito cedo, né? Então, tenho 3 irmãos, né? 2 irmãos e um por parte de pai só, enfim. Mas minha mãe praticamente, a parte mais doida, assim, de criação, ela fez praticamente sozinha, né? Assim. E ela foi uma mulher muito forte, conseguiu trabalhar e conseguiu educar muito bem os filhos, assim. E eu lembro que tava na faculdade. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo também, trabalhava em loja, né, então vendia roupa. E tava num universo muito bom, porque tinha comissão, né, ganhava bem e tudo mais, e tava meio que desvirtuando da arquitetura da faculdade, né, meio que, assim, saindo do rumo. E a minha mãe me deu um puxão de orelha que, assim, literalmente foi que me encaminhou, sabe? Coisa que eu não tava enxergando. E se não tivesse ela lá naquele momento pra puxar minha orelha ou pra, né, falar, filha, olha, você tá... Não é por aí, sabe? Isso foi o mais marcante, mas em vários momentos da minha vida é ela que dá a puxada de régua, sabe? Assim, do tipo, ó, vai pra cá, vai pra lá, vai me guiando, sabe? E ela me conhece muito bem. Então, fantástico. assim... E não é uma coisa que ela
ela não fala com todas as letras, ela vai de um jeito que ela vai contornando a situação, e eu penso né, assim, eu que chego na mesma conclusão que ela. Ela não impõe nada. Fantástico. Né, ela sabe como lidar, assim. Muito bom. E você, Vanessa? Olha, eu não posso dizer que eu tenho uma pessoa que me inspirou a ponto de o que eu queria ser. Tá. Eu tenho mais de uma. Ou que te e isso ajudou mudou, na tua carreira, né? Mas Muito bom quando essa ajuda. quando eu cheguei na construção civil, eu tinha duas figuras para mim que eram minhas mentoras e que até hoje estão comigo lado a lado. Que, como eu já mencionei, eu comecei no atendimento ao cliente numa terceira. Então, eu tinha duas gestoras diretas muito fortes, que é a Mariana França e a Andréa Ozek, que hoje tem a One by One, que é minha parceira de trabalho. E naquela época, eu era uma menina que não sabia nada de construção civil e elas já estavam no mercado há muito tempo. E desde que eu cheguei, que era uma menina que não sabia nada, que tinha acabado de chegar ali e que acho que nem tinha um olhar ainda sobre o que eu queria ser e o que eu queria crescer dentro daquele mercado, eu me lembro que principalmente a Andréia pegava na minha mão e a gente conversava muito e a Andréia falava assim: Vanessa, eu vejo o potencial, mas a vida não é só potencial, a gente tem que se desenvolver. Então, não espere a oportunidade chegar para você estar pronta. Começa a se preparar. Para quando a oportunidade chegar até você, as pessoas olhem e não tenham dúvida de que aquilo é para você. Então, ela falava muito isso para mim. Muitas vezes, durante muitos anos, eu ouvi isso da Andréia e a Mariana ali do lado me desenvolvendo. E eu fui crescendo no mercado, eu fui ganhando cargos, trocando de empresas. E quando eu mudei de lado, porque chegou um momento do mercado, eu trabalhei com elas em mais de uma empresa, elas fundaram uma empresa do zero como gestoras, mulheres, empoderando outras mulheres, e montaram uma empresa de atendimento específica e voltada para o mercado da construção civil. Chegou um momento da minha carreira que eu não tinha mais onde crescer onde eu estava. Na One by One, eu já tinha chegado no limite de onde eu poderia crescer, além do que no lugar delas. E veio a oportunidade do Grupo Calas. E quando foi para sair de lá e vir para o Grupo Calas, no início foi um choque, foi difícil para todo mundo, foi difícil para mim. E naquele momento eu senti, será que eu sou capaz? Será que eu vou? Será que eu não vou? Você pensou assim, eu sou maravilhosa. Aqui eu tô ótima, eu tô à vontade, eu tô confortável, eu já cheguei aqui no meu limite. Mas e essa nova oportunidade? Será que é bom? E para elas também foi muito difícil, mas em algum momento elas me colocaram dentro de uma sala e falaram, vai. Porque você já chegou até aqui e não tem mais para onde você ir. E lá você tem um leque de opções para você desenvolver mais. Hoje eu tô do lado contrário, elas são minhas parceiras, elas são minhas fornecedoras, elas já eram antes mesmo, o Grupo Calas já trabalhava com elas antes mesmo de eu vir para o Grupo Calas. E hoje a gente trabalha ali uma ao lado da outra e nós somos pares. E quando a gente se encontra, a Andréia, principalmente a Andréia, toda vez que ela me abraça, ela fala, eu adoro te encontrar e eu tenho o maior orgulho da sua trajetória. E eu tenho o maior orgulho de dizer que eu cresci na minha trajetória graças à inspiração que elas me deram, as duas. E graças a elas, e muito graças a elas, eu fui uma profissional que eu consegui perder muitos medos, eu consegui desenvolver o meu trabalho e hoje eu tenho a certeza de que quando me vem um desafio novo, eu já não dou mais 2 passos para trás. Eu olho para o desafio e falo, vamos em frente, vai dar certo. Assim, dificilmente eu procuro que os diabinhos fiquem cada vez mais distantes de mim. Exato. Mas que principalmente eu olho e falo, vai dar certo, é isso, vamos em frente, vamos desenvolver. E isso quem me ensinou, principalmente foram as duas. Excelente. E você, Ariane, quem te ajudou, quem te motivou na tua carreira e como isso impactou? Eu, assim, ia mencionar minha mãe, obviamente, né? Não tem como deixar de mencionar. É muito importante, né? Na vida de todas, né? A minha assim, também. Eu tive uma pessoa também no profissional. Aliás, tive várias, mas a mãe é a é a base. primeira referência, né? Referência de força, de determinação, enfim. Mas eu tive muitas gestoras mulheres, né? Na engenharia civil. E sempre quando uma mulher chega numa posição de liderança, me inspira. Sentar aqui do seu lado, eu me sinto motivada. Às vezes eu encontro a Gil passando pela rua, lá pela Calas, e eu falo, olha que espetáculo, né? Então, assim, cada uma de nós sabe o desafio que é chegar numa posição de gestão, né? Então, quando eu vejo uma mulher que ela
é uma gerente de projetos, como a Júlia, uma coordenadora, uma gerente de relacionamento, como a Van, né? A Márcia, como diretora, eu falo, poxa vida, né? Ó, me arrepio até, porque realmente a gente sabe os obstáculos que a gente sabe os obstáculos que nós passamos para estar na posição que nós estamos, né? Todas as dificuldades, as pessoas às vezes, será que ela é capaz, né? O time, será que ela vai dar conta, né? Então, assim, me inspira a estar entre vocês. É isso. Coisa boa. Mas olha, quando a mulher realmente ela tem uma força, né, que realmente impulsiona, ninguém segura, né? E muitas vezes essa força realmente são os filhos, é a nossa família. Eu sempre falo sobre a importância, né, da mulher consciente, né? Colocar sempre em primeiro lugar ali a saúde. Porque sem saúde a gente não consegue levantar da cama, a gente não consegue pensar, a gente não consegue comer, né? Então, às vezes, a gente trabalha tanto e deixa a saúde do lado de lá, come errado, né? Não se exercita, não vai pra academia. Mas pensam, meninas, sem saúde a gente não faz nada. Então, o primeiro pilar é saúde. O segundo pilar, eu acredito que a gente precisa se conectar, né, com o absoluto, realmente com a fé, né? Existe uma ordenação para que tudo aconteça, né? E é essa fé que realmente que impulsiona, né, que nos dá essa alma, que essa energia, né, de fazer acontecer, de materializar, né? Depois vem o pilar família, né, que realmente é aquilo que nos motiva, são os nossos tesouros. E aí sim vem os nossos negócios, os trabalhos, que também é muito importante. Por quê? Todo ser humano, ele tem necessidade de ser útil. A partir do momento, né, que uma pessoa, de repente, ela não é mais útil, perceba, né? Às vezes pessoas multimilionárias, mas de repente não é mais útil, a vida tá toda organizada e ela perde aquela paixão. Então, às vezes, gente, ter boleto para pagar é bom demais, porque nos dá uma motivação para sermos melhores a cada dia. Muito alto esse boleto. Pois é. Mas todas as vezes que eu penso meus boletos, eu trabalho, que é uma beleza. Gente, eu sei que eu tô aqui com 4 popstars, porque os comentários que eu tô recebendo aqui é maravilhoso. Ó, maravilhosas. Eu tô nessa vibe de agenda, agora estou compartilhando com o marido. Isso aí, Diana, continua que dá certo. A Cristiane Serafim, me identifiquei muito com a Vanessa hoje. Olho para o meu filho com 21 anos e penso, consegui. Isso aí, mulher, valeu a pena. Respira e vai, né? Arrasa, Van. Que mais? Nossa, a Vanessa trouxe o time todo, tá pagando direitinho. Vanessa, esse nome de amor e dedicação, inspirando demais. Você é uma excelente profissional, você é perfeita. Nossa, bela, gostosa, poderosa. Olha só, isso aí é por minha parte. Ninguém falou isso no corporativo, não. Eu que tô vendo e tô falando. Aqui, Ariane consegue equilibrar pulso firme e ternura, se destacando no ambiente masculino e ainda machista. Você tá de parabéns, Ariane, faz acontecer. O que mais? Você, para todas agora, você é um exemplo, vocês são inspiração. Júlia, você é um exemplo incrível, minha inspiração, amo vocês. Júlia, inspiração, não é de hoje, melhor exemplo de equilíbrio no ambiente corporativo, muito bom. Márcia, inspiradora. Ari, brilhante, só tenho aqui pérolas, é brilhante pra cá, é inspiradora pra lá, é muita coisa boa. Gente, a gente tá indo agora pros minutos finais e vai ter sorteio. Quem ficou até o final, gente, vai ter sorteio, vai levar esses livros incríveis aqui. A gente tem 6 livros incríveis de mulheres muito inspiradoras, vocês vão levar para casa. E tem uma última pergunta aqui para você, Van. Algum sonho a ser realizado com o filho? Um filho de vocês? Acho que tem muitos filhos. Olha, a gente tá nos minutos finais. Ó, eu vou fazer essa pergunta para você, para Júlia, mas tem que ser rapidinho a resposta. Assim, eu acho que o sonho de qualquer mãe é que seu filho seja feliz. No meu não é diferente. Assim, mas se tem um sonho que eu tenho ainda a realizar na maternidade, é que a minha filha tenha um bom encaminhamento profissional. Ela está num momento agora de prestar Enem, de prestar vestibular, e ela vem caminhando por um desejo de estudar dentro da área da construção civil. Então, eu vejo que assim, tudo que ela assiste diariamente, tudo que ela vivencia comigo, acabou auxiliando nessa decisão dela. Então, se tem um sonho para eu viver com a minha filha, é poder ver ela se encaminhando para a vida pessoal dela, a vida adulta, estudos e tudo mais, e que ela seja feliz, não tem como. Muito bom, muito bom. Antes da gente finalizar, eu vou passar, né, a palavra para a gente fazer os finais, mas uma pergunta muito boa aqui, tá? Então, a pergunta é o seguinte: no mercado de trabalho, a mulher costuma ter
menos crédito quando expõem as suas opiniões e pontos de vista em relação ao time masculino. Vocês teriam uma dica de como demonstrar mais confiança e credibilidade para questionar e expor pontos de vista? Eu tenho a minha resposta aqui. Quem quer responder? Então vamos lá, Ariane. A Ariane vai responder com congruência e autoridade e legitimidade. Conteúdo, eu diria. É isso também. Porque quando você tem conteúdo, né, você fala com propriedade, você tem conhecimento do assunto, você não tem como alguém questionar a sua posição, né? E isso tanto com mulher, com homem, com qualquer pessoa. Então, se você e é o que eu sempre incentivo, você não pode ser como um pires, né? Você tem que se aprofundar no que você faz, na área que você atua, e aí não tem como você ficar desconfortável com uma situação como essa. É isso mesmo, gente. Estejam preparadas, né? A Júlia também falou sobre isso, sobre o poder da preparação. A Márcia comentou, a Vanessa, todo mundo falou isso, gente. Falou sobre quando as oportunidades acontecerem, a importância de você estar preparada para aquilo, né? Realmente para você ter profundidade. Muitas vezes, né, você tá num ambiente, numa reunião, e você não vai conseguir ganhar através do grito, da palavra, da bateção. Não, isso são aspectos até de princípios masculinos, né? A gente vai conseguir com profundidade, com clareza, né? Aí sim você vai conseguir ser ouvida. Então se prepare, mulher, prepare. E acho que não perder a sua essência, né? Não perder a essência, Júlia, é isso mesmo. Faz a sua listinha ali com intencionalidade, seja impecável, né, nos seus atos, nas suas palavras, né? Coloque metas, coloque datas para realização dos seus sonhos, desejos. Porque sim, né, vocês têm grandes inspirações dentro do Grupo Calas. Sim. Eu tenho o privilégio, né, de conhecer a Gil também há mais de 20 anos, né, desde quando ela tava lá e tudo mais, e eu olhava aquele mulherão, porreta, ia lá, fazia, acontecia, e eu sempre fui produtora de eventos, então eu era muito tímida, eu não falava em público. Nossa, não dá pra imaginar. Isso aqui chama necessidade, a coisa da necessidade, né, então eu olhava pra ela lá naquelas convenções, falando com os corretores, vendendo tudo no final de semana, eu achava o máximo. Então a Gil foi uma grande inspiração para mim também, para minha carreira, viu? Porque eu fiz uma pesquisa onde eu procurei diretoras de marketing na área de construção. Eu procurei em 15 construtoras. Tinham gerentes de marketing que estavam lá há 17 anos no cargo de gerente. Fazia o trabalho de diretora, mas não era diretora. E sempre as empresas que a Gil foi, né, as últimas sempre lá no cargo de diretora e não aí dando pé e sempre puxando, né? Então, de fato uma mulher sobe, puxa a outra. Quero mandar um beijo muito grande também pra Flávia, né, queridíssima, gravidíssima, e todas as outras, e a Tamires, que era pra estar aqui, não tá aqui, né, Tamires? Fica aqui na próxima. Gente, seguinte, considerações, nós vamos fazer um sorteio, e depois do sorteio, pra vocês não irem embora, nós vamos dar uma pérola, um presente, um diamante. Vocês falaram tanto que elas são tão brilhantes, então cada uma vai dar aqui uma finalização final, sabe realmente aquele presente de ouro para quem tá nos ouvindo, do tipo, olha, faz assim, assim, assado, a minha dica é assim, assim, assado, eu fiz assado e deu certo, tá? Então aqui não tem espuma, aqui realmente a gente vai pra prática, mas faremos sorteio, então você que tá aí, enfim, vai que o livro é seu. Então vamos lá, vamos começar o sorteio aqui. Você me ajuda, Márcia? Vamos lá, acho que então é só sortear agora. Sortear agora. Então a Márcia é minha assistente aqui, tá bom, adoro, gente. Sortear agora, tá escrito aqui, tá sortear o nome de todo mundo aqui. O nome de todo mundo que tá na live, gente. Tô adorando os comentários aqui de vocês, admiro todas. Resultado do sorteio. Gente, que coisa boa. Gente, vocês são muito tecnológicos. Olha que coisa boa, já saiu o número 6. Gente, vocês estão de parabéns. Vai pegando o livrinho pra saber o que não é à toa que eu amo o Grupo Calas. Estão de parabéns. A primeira que vai ganhar esse livro incrível, gente, esse livro é incrível, da Viola Davis, é a Rosália Reis. Minha filha! Rosália, vai vir autografado, então. Vai, hein? Tô levando, hein, Rô? Vai autografar.
Calma que nós vamos sair o segundo. Agora, gente, quem vai ganhar? Gente, isso da Malala, ela é incrível. Ela teve no Brasil, ela é muito profunda, realmente, né? No trabalho que ela faz, sustentabilidade, com equidade e tudo mais. Quem ganhou é a Tainara Gonçalves. Tainara, é pra você. Alguém conhece a Tainara? Não, Tainara, um beijo, viu, pra você. A gente autografa também, falando, Tainara, vem junto, ano que vem a gente quer você aqui no Elas Talk. É isso, né? A gente já tem que fazer a listinha, não tem, Tamires? Tem que fazer a listinha que vai vir ano que vem. Essa mulherada poderosa. Verdade. O terceiro é a Adriana Bertellini, que ela ganhou esse livro lindo da Fernanda Montenegro. Conhece? Sim. Olha, então vai vir com o autógrafo da Júlia. Muito bom, muito bom. Gente, o quarto livro é esse livro aqui, de novo, da Viola Davis, que é para Natália Almeida. Natália Almeida, maravilhosa, vocês estão anotando, né? E agora o outro da Malala vai ser a Girlaine Carmo. Girlaine Carmo. Arrasou. Gente, olha que gatíssima, gravidíssima. E agora esse da Fernanda, vai ter, olha, você vai ter muito tempo para ler esse livro, viu, amiga? Vai ser a Flávia Marques. Só que não. Tô falando que vai ter muito tempo, só que não. Gente, que privilégio estar aqui com vocês. Que coisa mais gostosa do mundo. E agora vai vir o melhor dessa live. Então vamos lá. Vamos começar com você, Ariane, que você foi muito citada, bela, maravilhosa, diamante. Enfim, realmente faz aquele acabamento incrível. Os clientes todos satisfeitos aqui. Me fala, minha amiga. A pressão. Gente, eu amo o Grupo Cala. Já tô querendo comprar uns 3 já. Ai, que bom. Vamos Preciso conversar só uma depois. promoção. Não faz promoção? Meu amor, o que você entrega de presente pra essa audiência que tá nos ouvindo? Amigas, acredite em você. Não deixe ninguém te deixar com dúvida disso. E tudo bem se um dia você não estiver bem, né? Se sentir mal, chorar às vezes, né? Faz parte. Mas assim, não deixa ninguém te deixar com dúvida do seu potencial. Muito isso, muito bom, muito bom. Você, Vanessa, nossa rainha da experiência, do atendimento ao cliente, trata todo mundo com muito amor, carinho. O que você dá de presente para essa turma que tá nos ouvindo? Mulherada do Grupo Calas. Eu acho que a nossa coragem como mulher é inspiração diária. Então a nossa força, a nossa resiliência, ela inspira os nossos caminhos e faz com que a gente consiga tudo que a gente deseja, tudo que a gente almeja. Então, mulherada, coragem. Vamos com tudo, com força, com um sorriso no rosto, com a empatia e aquele encanto que só a mulher sabe trazer. Então, vamos em frente, juntas, numa comunidade unida, empática, uma de mãos dadas com as outras. Como a Ari disse, mesmo que a gente não esteja num dia bom, se não estiver num dia bom, com certeza vão ter várias outras colegas ao nosso lado para nos dar a mão e que a gente consiga mudar esse sentimento. Então, bora para a luta, porque todas nós somos maravilhosas e a gente tem muito ainda a trazer e a complementar no nosso dia a dia e nessa história do Grupo Calas. Muito bom! Você, Júlia? Tá difícil agora. Eu acho que muito importante a gente não perder a nossa essência. A gente ter muito claro o que a gente quer, o que a gente é, para onde a gente vai. E a mulher é força. A gente é força. Não tem outra explicação, assim, outra definição. Somos muito mais fortes do que imaginamos. Maravilhosa! Você, Márcia? Afe Maria. Gente, vocês são muito melhores do que a turma escreveu aqui, viu? Vocês são um espetáculo. Eu acho assim, uma coisa que a gente aprende na vida, conforme a gente vai envelhecendo, é que cada um é um. E independente se é homem, mulher ou qualquer outro gênero que a gente se reconheça, a gente entender qual é o nosso sonho e como é que a gente engata esse sonho no mundo corporativo. Eu acho que essa é a grande questão que todo mundo tem que pensar. Então, sonho da empresa, meu sonho, né? Eu tenho lá as minhas questões de gênero, né? De opções e tal. E como é que eu engato isso tudo? Procurem, né? As empresas, os lugares, os departamentos, as funções que engatem nos seus sonhos. Essa é a mensagem. Que coisa boa, gente. Você sabe quando a gente fala de mulher, é um tema que eu me emociono bastante também,
porque eu acho que nós somos realmente, assim, a materialização e o orgulho, né, das nossas mães, das nossas vós, das nossas bisavós, né, quantas delas queriam ter essa oportunidade, né, de trabalhar fora. Minha mãe sempre sonhou trabalhar fora, ela não pôde. Minha mãe foi a minha primeira colaboradora, tá comigo há 24 anos, né, porque era um desejo, né, meu pai não deixava. Meu pai foi um pai maravilhoso, mas, né, o mundo de antigamente tinha 3 filhos, tinha que cuidar dos filhos da casa. Então minha mãe, ela tirou habilitação aos 60 anos também. Nossa. Meu pai já tinha falecido fazia alguns anos aí que ela tirou habilitação, né, e ela foi trabalhar comigo no ambiente seguro. Então quando eu vejo a gente trabalhando, sabe, colocando, né, o nosso talento à disposição do mundo, eu vejo o quanto existem milhares de mulheres aqui, realmente que se orgulham da gente, né? A gente tem muito conhecimento, esse conhecimento de repente foi deixado para trás, mas agora a gente está sentindo essa necessidade de andarmos juntas de novo, né? Se conectarmos, vivermos a nossa essência e trazer esses princípios femininos para o mundo. Eu falo que a mulher, ela é muito especial, porque dentro dos meus estudos, eu sempre, né, estudei por aí, eu sempre vi essas pessoas, né, inconsequentes, que entram em cinemas, em ginásio, em escolas e acabam matando em massa, e nunca foi uma mulher. Né, geralmente sempre é do sexo masculino. Então eu acho que a mulher, ela tem algo que vem do útero para cima, né? Como ela dá a luz, muitas vezes ela não se sente realmente esse desejo de tirar a luz, né? Então nós somos seres diferentes, nós somos seres especiais. Eu acho que, né, por um tempo, até minha mãe sempre falou: Tati, toma cuidado, amiga não é amiga, né? Mulher não é amiga de mulher, mas eram crenças limitantes que foram faladas para ela, e ela me passou. E eu resolvi quebrar, né? Então hoje meu trabalho é cada vez mais trazendo a liderança feminina, né? Ajudando as mulheres a empreenderem mais, a serem mais líderes, a estarem melhores no mercado de trabalho, a ter, realmente nós somos seres trinos, né? A gente é totalmente ligada no espiritual, mental, no físico, e uma hora ou outra, de repente, um pratinho não vai estar rodando do jeito que a gente quer. Tá tudo bem, né? Mas a gente coloca lá, sendo mais produtiva, coloca na agenda. Se tá na agenda, a gente vai lá e faz. Se não tá, não leva isso pro pessoal, não leva isso, né, pro profissional, não leva isso pra casa. O que tá na agenda tem que ser feito, tem que se entregar. E a mulher, né, ela tem esse poder realmente de gestar, né? Então ela gesta tanto ser humaninhos, quanto projetos, quanto ideias. E isso é muito maravilhoso. Tô muito orgulhosa de estar aqui com vocês. Eu conheci mulheres lindas, né? Já conheço algumas do Grupo Calas, hoje eu conheci mais, estou muito encantada por vocês também, que estão aí do outro lado, que são muito gentis, gente, que vocês escreveram aqui, realmente a gente sabe que as pessoas só enxergam, né, no outro, que realmente reflete dentro delas. Então é sobre isso. Então como que a gente consegue cada vez mais melhorar essa cultura empresarial, sabe, ser realmente aquela empresa, né, que movimenta, que fomenta, que tá junto, né, e que seja orgulho, e que a gente possa mudar o mercado também através do nosso exemplo. Eu acho que a gente sendo melhor a cada dia, né, e utilizando, né, o nosso tempo, sempre fazendo melhor, não coma tempo, gente. Eu acho péssima a pessoa que não aproveita melhor o seu tempo. Eu acho que a gente pode mudar o mercado, que hoje falam que o mercado de construção e incorporação é machista. Vamos fazendo o nosso melhor, trazendo os princípios femininos, que não é no grito que a gente ganha, mas é no fazer, é no acolhimento, na profundidade, né, na sabedoria, zero vitimismo, realmente através do nosso talento, do nosso intelecto, porque a gente é boa demais, né, gente? Então, um privilégio, um beijo pra vocês que estão aí do outro lado, foi muito bom estar aqui com vocês. E só pra finalizar, que a gente não quer terminar, em uma palavra, finalizar aqui pra essa mulherada linda. Beijo pra todo mundo. Eba, Júlia. Beijo também, gente. Beijo, gente. Juntas somos mais fortes. Eba! Beijo, gente, um privilégio. Obrigada.